Olá, pessoal. Eu me chamo Cristina Spolt Lorenzetti, faço licenciatura em Física no IFSC Araranguá, sou bolsista do IF Science e hoje estou aqui para falar sobre pinças ópticas. Esse que vai ser um vídeo para o nosso canal, mas também é um vídeo para a minha disciplina de Física 4, que eu faço na licenciatura, certo? Então, vamos começar a falar sobre esse assunto que envolve tanto aspectos mais antigos da história da ciência, como também muitos aspectos da física atual, da física contemporânea, certo? Então, para iniciar essa discussão, eu vou falar sobre um cientista que ganhou o Nobel de Física em 2018, né? Quem foram os laureados pelo Nobel de Física em 2018? Bom, nós tivemos Arthur Ashkin, Gerhard Murrow e Donna Strickland. Hoje, especificamente, já que eu vou falar sobre pinças ópticas, eu vou falar algumas coisas sobre Arthur Ashkin. Mas duas curiosidades sobre esses três ganhadores do Nobel de Física de 2018 é que Arthur Ashkin foi a pessoa com mais idade a receber o Nobel de Física até o momento. Ele tinha 95 anos quando ele recebeu o Nobel de Física em 2018. Ashkin já faleceu, ele faleceu no ano passado, em 2020. E a Donna Strickland foi a terceira mulher a receber o Nobel de Física em toda a história do prêmio. A primeira mulher a receber o Nobel de Física foi a Marie Curie, a segunda mulher foi a Maria Goeppert-Mayer, e aí tivemos a Donna Strickland em 2018. Em 2020, nós também tivemos uma mulher, a Andrea Ghez, que recebeu o Nobel de Física, então foi a quarta. Mas o que entristece é que em toda a história do Nobel de Física, nós tivemos apenas 4 mulheres recebendo o prêmio. Em contrapartida, nós já tivemos cerca de 210 homens recebendo essa laureação. Então, é uma diferença muito grande. Mas nós estamos sempre fazendo discussões, lives e postando vídeos, e também lutando dentro da academia, dentro das universidades, dos grupos de pesquisa, para que as mulheres tenham mais representatividade dentro da ciência. E prêmios importantes como esse, como o Nobel de Física, quando é dado para uma mulher, representa muita coisa, para essa superação dessas barreiras dentro da academia, dentro das ciências, onde é um local que historicamente é ocupado por homens, mas que as mulheres sempre tiveram lá fazendo ciência, a gente só não tinha o nosso reconhecimento. Então, essas são duas curiosidades sobre os laureados pelo Nobel de Física em 2018. Mas então a gente vai falar especificamente hoje sobre Arthur Ashkin, que foi laureado pelos seus estudos sobre pinças ópticas, certo? Aqui nessa imagem nós temos o Arthur Ashkin junto aos seus instrumentos de pesquisa, Ele estava em seu laboratório, onde ele manipulava células orgânicas, células de animais ou de seres humanos, com suas pinças ópticas, certo? Mas, afinal de contas, o que são pinças ópticas? Para a gente falar sobre os conceitos de pinças ópticas, os conceitos que envolvem as pinças ópticas, nós vamos precisar falar primeiro sobre algumas coisas que vieram antes disso. A gente vai precisar voltar no tempo para entender alguns conceitos que vieram antes do Arthur Ashkin. Como, por exemplo, a gente vai precisar entender um pouquinho melhor o que são os lasers, certo? Para que a gente consiga compreender como que funcionam as pinças ópticas. Mas os lasers nada mais são que uma luz monocromática. Então, para a gente entender os lasers, a gente vai voltar um pouquinho mais e entender algumas características da própria luz. Bom, o que é a luz? Há muito tempo se estuda a natureza da luz, Mas foi a partir do século XVI, XVII, XVIII, principalmente esses 3 séculos até o século XIX, que houve discussões muito acirradas para decidir o que era a luz, qual é a natureza da luz, certo? E aí eu trouxe alguns personagens. Eu vou trazer essa história de forma bastante resumida. Até posso deixar algumas sugestões de leitura depois aqui na descrição deste vídeo, porque aqui eu só vou abordar alguns tópicos para a gente poder discutir melhor o que são pinças ópticas, certo? Então, o Isaac Newton, foi um dos representantes nessa batalha que defendia que a luz era um fenômeno, a luz tinha fenômenos corpusculares, ou seja, que a luz era um corpúsculo, eram pequenas partículas, que a gente conseguiria entender a luz a partir dessa interpretação, de que ela era um corpúsculo, pequenas partículas. Mas o seu contemporâneo, Christian Huygens, acreditava que a luz era uma onda, que a gente só conseguiria explicar a luz e os fenômenos que envolviam a luz a partir de sua natureza ondulatória. Então, por muito tempo, a gente teve essas disputas, Então, assim, e agora? O que a luz é? É uma partícula ou uma onda? Então, ficou por muitos séculos, como eu falei, essa grande disputa se a luz é uma partícula ou se ela é uma onda.
E ao longo desses séculos, a gente teve importantes experimentos que determinavam qual era a postura adotada pela comunidade científica na época, né? E uma desses estudiosos que fizeram esses experimentos e que auxiliaram para a consolidação de uma ou outra visão foram Thomas Young e August Fresnel, que fizeram experimentos que mostravam o caráter ondulatório da luz, né? Eles fizeram experimentos com fontes de luz e a gente só conseguia explicar aqueles fenômenos a partir de uma interpretação ondulatória para a luz, né? E aí a gente teve também no século XIX o James Clerk Maxwell, que unificou teoricamente a eletricidade e o magnetismo, né, o eletromagnetismo, com a óptica. Então, né, a partir da teoria, ele conseguiu unificar esses dois campos, o eletromagnetismo e a óptica. E aí, mais no final do século XIX, a gente teve o Heinrich Hertz fazendo seus experimentos e conseguindo detectar as ondas eletromagnéticas que o Maxwell havia previsto. E aí, nessa união do eletromagnetismo com a óptica, a gente conseguiu concluir que a luz ela era uma onda eletromagnética. Né? Então, no século XIX é esse contexto. A gente tem as ondas eletromagnéticas sendo detectadas e a luz sendo interpretada como uma onda eletromagnética. Mas, né, veio o século XX e os estudos de física quântica, e a luz ela passou a ter uma dupla personalidade. Né? A gente teve muitos estudiosos dentro da física quântica, estudando a natureza da luz, o comportamento da luz. Mas a gente pode dar destaque aqui, né, como eu estou falando de forma bastante resumida, para as contribuições teóricas do Max Planck e também do efeito fotoelétrico do Albert Einstein, né, que foram bastante importantes para esse caráter dual da luz, né? Digamos que a luz tem uma dupla personalidade. Hoje, com a física quântica e com esses estudos, a gente interpreta a luz como podendo ser um corpúsculo ou podendo ser uma onda, né? A gente chama isso de dualidade onda-partícula, né? Então, dependendo do experimento que a gente faz, a onda se comporta como uma partícula e dependendo do experimento que a gente faz, ela se comporta como uma onda. Isso depende da forma com que a gente está lidando com a luz, certo? E aí, as partículas da luz a gente chama de fótons, né? São pequenos pacotinhos de energia que carregam energia ali. E esses pacotinhos a gente chama de fótons, que são as partículas da luz, certo? Então, para entender melhor também o que são as pinças ópticas, a gente precisa entender o funcionamento de um laser. E para a gente entender o funcionamento de um laser, a gente vai adotar aqui o comportamento corpuscular da luz, certo? A gente faz essa escolha justamente para poder lidar melhor com os problemas teóricos que a gente for encontrando no caminho. O laser, né, é um acrônimo, ou seja, cada letrinha do laser significa uma palavra, para Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ou, em português, é uma luz amplificada por emissão de radiação estimulada, certo? Então, laser é só uma palavrinha pequena que a gente utiliza para falar essa frase toda. E aí eu volto aqui com Einstein. Né? Em 1917, ele se baseou em trabalhos do Max Planck e propôs o conceito de emissão estimulada, que é uma das bases aí do laser, certo? Uma das bases teóricas para a gente conseguir entender o laser. Mas antes de entender o que são emissões estimuladas, a gente vai falar um pouquinho sobre emissão e absorção natural, certo? Então aqui eu tenho uma imagem que representa dois átomos, né? Aqui a gente teria o núcleo desse átomo, onde estão os prótons e os nêutrons, e nesse modelo aqui os elétrons estão em suas camadas eletrônicas, certo? Cada pontilhadinho aqui, desses aqui, cada camada aqui representa uma camada eletrônica. E aqui a gente tem os elétrons. As camadas externas, elas têm um nível maior de energia do que as camadas mais internas. Então, se eu tenho um elétron aqui nessa camada mais externa e ele pula para uma camada mais interna, ele acaba liberando um fóton. Por quê? Porque ele pulou de uma camada mais externa para uma camada mais interna. Então, ele liberou energia. E ele libera essa energia no formato de um fóton. E isso, então, a gente chama de emissão natural. E aí, quando ocorre uma absorção natural, é quando o elétron ele está nessa camada mais interna, que também é mais estável, de mais baixa energia, e aí ele recebe um fóton, ele absorve um fóton. E aí, quando isso acontece, ele pula para uma camada mais externa. Então, a gente aí teve uma absorção natural de um fóton.
E aí, quando a gente pensa nessa luz, porque o fóton são partículas de luz, né? Então, aqui no caso, o átomo ele acabou emitindo luz. Agora, vamos pensar aqui numa lâmpada normal, certo? A gente tem uma fonte de luz, essa fonte de luz ela vai passar por uma fenda, e aí essa luz vai passar por um prisma, que vai dispersar essa luz, ou seja, a gente vai ter a decomposição da luz branca, e a gente vai conseguir ver esse espectro aqui, que são as cores arco-íris que a gente chama, né? Mas aqui na física a gente chama de espectro contínuo, onde a gente tem todo o espectro visível se formando aqui nesse anteparo. Mas os átomos, eles emitem uma luz muito específica. Eles não emitem em espectro contínuo. Então, por exemplo, se esse aqui fosse um átomo de hidrogênio, a gente teria a luz dele como sendo essa parte aqui de baixo, só algumas linhas desse espectro, certo? A gente não tem esse espectro contínuo. Então, se a gente aquecesse o gás hidrogênio ali e fizesse a espectroscopia desse gás, a gente ia ver que ele emite luz a partir em comprimentos de onda bem específicos. E agora, se a gente fizesse passar luz por uma amostra de gás frio, de hidrogênio, a gente conseguiria observar que ele ia absorver comprimentos de onda também bem específicos, que é exatamente os comprimentos de onda que ele emite, ele absorve. Por quê? Porque é como se essa fosse a identidade desse átomo, como se fosse a digital desse átomo. E aí, os fótons que ele absorve ou que ele emite são bem característicos. E é por isso que a gente consegue identificar determinado elemento químico só olhando o espectro dele. Né? Então, esses aqui são os espectros de absorção e aqui de emissão de um átomo de hidrogênio. E isso aqui é basicamente a emissão e absorção natural de fótons pelos átomos, certo? E então, vamos falar agora sobre o que acontece quando quando o elétron ele pula para essa camada mais externa, ou seja, quando ele absorve um fóton, fica com mais energia e pula para uma camada mais externa. A gente diz que o átomo está em seu estado excitado. E quando ele está nesse estado, ele tem um equilíbrio instável. Qualquer perturbação nesse sistema, que é o nosso átomo, pode fazer com que esse elétron volte para uma camada mais interna de energia e mais estável e libere o fóton. Né? Então, aqui eu tenho uma representação do que seria esse equilíbrio instável. Ou seja, aqui a gente tem uma bolinha em cima de um morro. Qualquer perturbação que a gente fizer nessa bolinha, ela cai. Né? Então, é isso que acontece aqui com o nosso elétron. O nosso elétron está ali na camada mais energética, que é instável. Qualquer perturbação nesse sistema, ele pode voltar para a camada que era mais estável e liberar aquele fóton que ele tinha absorvido. Né? Então, fazendo uma recapitulação, né? O elétron aqui ele estaria no seu nível estável de energia, ele recebe um fóton e pula para o nível estado. Depois, com o tempo, com alguma perturbação, ele acaba emitindo fóton e volta para o seu estado estável, né? Para o seu nível mais estável. Agora, quando a gente tem uma emissão estimulada, o nosso elétron ele já está lá no nível estado. E aí, um fóton ele vai entrar nesse sistema. E o que vai acontecer é que esse fóton vai perturbar o sistema. Só que como ele já está no nível estado, ele não vai absorver o fóton. Então, o que vai acontecer? Ele foi perturbado, ele vai voltar para o nível estável. E agora, além de a gente ter esse fóton que perturbou o sistema, a gente vai ter o fóton que foi emitido pelo elétron quando ele voltou para a sua camada mais estável, para a sua camada de mais baixa energia. Então, a gente tinha um fóton, agora a gente tem 2 fótons, a gente conseguiu duplicar os nossos fótons. E essa emissão estimulada, essa duplicação de fótons, é a base para a gente entender como os lasers funcionam, certo? Por quê? Porque o laser ele tem basicamente 3 partes principais: o meio ativo, a fonte externa de energia e a cavidade óptica ou ressonador. O meio ativo ele pode ser gasoso, pode ser líquido ou pode ser sólido. Ele é composto por elementos químicos, por átomos ou por moléculas. Então, esses átomos e moléculas, eles ficam aqui. São desses átomos e dessas moléculas que vão sair os nossos fótons, que vão virar os lasers, certo? Então, a gente precisa de uma fonte externa de energia para deixar esses átomos ou essas moléculas no seu estado excitado. Aí, depois, um desses átomos vai acabar fazendo com que o seu elétron volte para o nível de mais baixa energia e vai liberar um fóton. E a partir daí um efeito cascata. Porque esse fóton vai perturbar outro átomo, que vai liberar um fóton, que vai perturbar outro, até que a gente tenha muitos fótons dentro desse sistema. Mas aí, como é que a gente faz para que esses fótons fiquem aprisionados ali por um tempo e saiam todos juntos? Esse é o papel da cavidade óptica ou do ressonador.
dentro dos lasers a gente também tem espelhos, né? Então, que é essa cavidade óptica ou ressonador, onde os fótons, eles batem nesses espelhos, são refletidos e voltam para o sistema, voltam para o meio ativo. E aí, quando a gente tem uma quantidade já significativa de fótons, existe um pequeno orifício que permite com que esses fótons saiam por esse orifício, e é a partir disso que a gente tem a luz laser. Né? Então, essas são as partes básicas de um laser. Aqui eu tenho alguns diagramas que mostram como que acontece essa passagem dos átomos para o nível excitado e depois como que eles liberam esses elétrons, né? Aqui essas bolinhas vazias representam nossos átomos ainda no estado estável, né? Eles ainda estão em nível estável. Aí eles vão passar para o nível excitado a partir da fonte de energia externa. Então são essas bolinhas cinzas aqui. Aí um desses átomos foi perturbado e liberou seu fóton. Aí esse fóton vai sair aqui para a direita. Vai bater no espelho que está nessa parte, que vai ser refletido e vai acabar perturbando outro átomo. E aí esses fótons vão ficar batendo nessas paredes até que eles consigam perturbar todos os átomos e todos eles voltem para o seu nível mais estável de energia. E aí todos os fótons que tinham que ser liberados já foram liberados e agora essa luz sai do laser. Né? Só que percebam que isso é um modelo simplificado aqui que eu estou explicando para vocês, porque dentro do laser isso acontece tudo junto, né? A gente tem ali a fonte externa deixando de novo os átomos excitados, e aí eles liberam fótons de novo, e isso vai acontecendo a todo momento. Né? Essa aqui é só uma simplificação para conseguir explicar melhor. Mas então, basicamente, é dessa forma que acontece a formação de luz laser dentro dentro do objeto que a gente chama de laser, né? Dentro daquela cavidade óptica. E aí, outra característica da luz laser também é que antes eu mostrei aquela lâmpada que tinha o espectro contínuo, né? Como essa aqui, ó, o espectro de uma luz de fonte incandescente, né? A gente tem espectro contínuo, que é da composição da luz branca. A gente tem uma luz branca que é a soma de vários outros comprimentos de onda. Mas se a gente tem uma molécula ou um átomo dentro dessa cavidade óptica que emite uma luz bem específica, com um comprimento de onda bem específico, então a nossa luz laser não vai ser uma luz que tem vários comprimentos de onda. Ela vai ser monocromática, ou seja, ela vai ter apenas um comprimento de onda, como por exemplo aqui, espectro da luz laser. A gente tem só um pedacinho desse espectro contínuo aqui. Né? Então essa é uma das características da luz laser. E agora a gente vai ver alguns antecedentes do laser. A gente teve o maser primeiro. Mas por que esses antecedentes? Né? Porque lá então, em 1917, o Einstein propôs teoricamente a emissão estimulada e se passou-se algum tempo estudando se era possível fazer um equipamento que conseguisse, de fato, fazer essa emissão de radiação estimulada. Né? Então, o primeiro antecedente do laser foi o maser, desenvolvido por Charles Townes e a sua equipe. O que é maser? É um acrônimo para Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou seja, amplificação de microondas, de radiação microondas, por emissão estimulada de radiação. Né? Então, esse equipamento, o maser, ele não liberava a radiação no visível, ou seja, no comprimento de onda que a gente conseguia observar, era na faixa das microondas, que já foi algo bastante importante. Né? Foi um dos pioneiros nesse campo, mas ainda não era no óptico como eles queriam alcançar. E aí depois a gente acabou tendo o maser óptico, que aí era um maser que utilizava todas essa base teórica do maser, ali desenvolvido pelo Townes, mas que era no visível, né? Então já era no visível, já tinha uma luz visível, a gente poderia chamar de laser, que é o maser óptico com cristal de Roguy e lâmpada de flash, que foi desenvolvido pelo Theodore Maiman e também pela sua equipe. Né? Aqui a gente tem uma imagem do Charles Townes com o maser e aqui uma imagem do Maiman com o maser óptico. Né? Então, as pinças ópticas. Né? Vamos falar especificamente sobre o assunto do vídeo. O Arthur Ashkin, ele é considerado o pioneiro nessa área pelos seus trabalhos que ele publicou ao longo dos anos 70 até os anos 90. Né? Ele publicou trabalhos teóricos, trabalhos mais práticos, mostrando o funcionamento dessas pinças ópticas. Certo? Mas os acontecimentos que levaram ao estudo das pinças ópticas e dos conceitos que envolvem essas pinças ópticas vêm de muito tempo atrás.
né? A gente tem, por exemplo, o Kepler envolvido nisso. Mas como? Aqui eu trouxe duas imagens de dois cometas. Aqui embaixo o Halley e aqui em cima o Hale-Bopp. Eu trouxe essa imagem aqui do Hale-Bopp porque está em uma resolução melhor. A gente consegue ver direitinho as duas caudas desse cometa. Mas o que o Kepler observou lá no século XVII foi o Halley, certo? Mas então aqui vamos observar o Hale-Bopp. A gente tem essa cauda aqui mais azulada, que é de gás ionizado, e essa cauda aqui mais brilhante, que é de poeira e gás que está saindo daquele cometa, certo? Então, o Kepler, naquela época que observou o cometa Halley, ele começou a imaginar que o Sol ele poderia exercer, com a sua luz, poderia exercer uma espécie de força nesse cometa. Mas ele não conseguiu expressar nessas palavras. Só que esse foi um registro importante que ficou para a posteridade, né? E que a gente desenvolveu melhor essas ideias depois com os outros arcabouços teóricos que foram sendo construídos ao longo dos séculos. Como, por exemplo, depois no século XIX, com o Maxwell, que a gente teve a unificação do eletromagnetismo com a óptica, surgiu o conceito de pressão de radiação, como se a radiação pudesse imprimir uma pressão nos objetos, como de fato imprime, né? Hoje em dia, com todo esse arcabouço teórico que a gente tem, a gente consegue saber disso. Aí o que acontece com os cometas, né? O porquê que ele solta essa cauda brilhante aqui, que é constituída de poeira e gás, pequenos pedaços desse cometa, a gente chama de efeito Yorp, que é um efeito que o cometa acaba girando, né? Ele acaba rotacionando, e é justamente por conta dessa pressão de radiação, né? Mas por quê? Como assim a luz consegue empurrar um objeto, um cometa, né? Como que a luz consegue fazer um cometa girar? Então é isso que a gente vai ver e que está totalmente ligado com o conceito de pressão de radiação, que está totalmente ligado ao conceito de pinças ópticas também. Então a luz ela é capaz de exercer pressão sobre uma superfície, certo? E aí, considerando a pressão e a área de incidência dessa luz, a gente consegue concluir que essa pressão ela é capaz de exercer uma força sobre uma superfície, certo? Isso porque a luz ela carrega consigo o momento, certo? Aquele mesmo momento que a gente estuda na mecânica newtoniana do movimento, a luz carrega momento também, ela carrega energia, carrega momento. E aí, de acordo com a conservação do momento, quanto mais reflectiva for a superfície, ou seja, quanto mais poder de reflexão uma superfície tiver, maior será a pressão de radiação, certo? Então é por isso que o cometa ele acaba rotacionando naquele chamado efeito Yorp, porque algumas partes dele são mais reflectivas e outras partes dele conseguem absorver melhor a luz. Então as partes que são mais reflectivas possuem uma pressão de radiação maior, então a luz é capaz de imprimir uma força maior. E nas partes que absorvem mais a luz, essa pressão de radiação é menor, automaticamente a força também é menor. Então, como a gente tem essa diferença de força, a gente consegue fazer com que o cometa gire, e aí quando ele começa a girar, é que ele libera aquela cauda de poeira e gás, certo? Então, a pressão de radiação está totalmente ligada com esses conceitos de momento que a luz carrega, certo? E o laser, né, o nosso objeto que a gente estudou anteriormente, quando ele incide sobre uma superfície que tem um índice de radiação diferente do meio, ou seja, quando a gente, por exemplo, incide um laser numa gota d'água que está exposta ao ar. O ar e a água têm índices de refração diferentes, assim como o vidro e a água, o vidro e o ar, são todos equipamentos que têm características, objetos, né, que têm características diferentes e que possuem índices de refração diferentes. Então, quando a gente aponta a luz laser para alguns desses objetos que têm o seu índice de refração diferente do meio, na superfície desse objeto a gente consegue observar um raio que é refletido e um raio que é refratado, certo? Ou seja, o raio refratado, ele adentra esse objeto, né? E aí, esse raio refratado, ele é responsável por algo que a gente chama de força gradiente. E o raio que é refletido, que volta para o meio, é responsável por algo que a gente chama de pressão de radiação. E as pinças ópticas, as armadilhas ópticas, né, quando a gente consegue pegar um pequeno objeto com luz laser a partir de um microscópio, a gente consegue fazer isso justamente pelo equilíbrio da força gradiente e da pressão de radiação, certo? Então, esses são conceitos ópticos que estão totalmente ligados com as pinças ópticas.
Então, o que que acontece? Quando a gente pega um laser e coloca na objetiva de um microscópio, né, na lente de um microscópio, a gente consegue fazer com que um objeto, uma pequena esfera, alguma célula orgânica, né, do nosso corpo, por exemplo, fique preso ao foco desse feixe luminoso. Mas por que que isso acontece? Justamente pelo equilíbrio entre a pressão de radiação e a força gradiente. A pressão de radiação vai querer empurrar esse objeto. Então, se a gente tivesse só a pressão de radiação, esse objeto a gente ia só empurrar ele, a gente não ia conseguir aprisionar ele e movimentar ele. Mas como a gente tem a força de gradiente, a gente consegue o equilíbrio entre essas forças, certo? E aqui a gente tem uma representação a partir do momento. Aqui a gente tem um feixe luminoso incidindo em uma pequena esfera. Aqui a gente tem o feixe entrando desse lado e saindo aqui do outro, certo? Então, a gente tem duas refrações, quando ele passa do meio para o objeto e depois do objeto para o meio. Considerando o momento inicial e o momento final 2, por exemplo, a gente tem um pequeno desvio na trajetória. A mesma coisa acontece aqui do lado, a gente tem o momento inicial 1 e o momento inicial final. Né? O momento 1 inicial e o momento 1 final, que também tem uma pequena diferença na sua trajetória. Então, quando a gente faz um diagrama desse momento para conseguir observar o momento final, a variação de momento final, a gente tem esse resultado aqui. A gente tem as combinações aqui do momento 2 e aqui do momento 1. Então, a gente tem a variação de momento 2 apontando para um lado e a variação de momento 1 apontando para o outro lado. Então, a gente tem a pressão de radiação empurrando e a força de gradiente puxando. E aí, como aqueles raios de luz que entram de um lado puxam para um lado e aqueles que entram pelo outro puxam para o outro lado, a gente tem um equilíbrio, inclusive, dessa variação de momento. Então, todas essas forças envolvidas e o momento, eles conseguem equilibrar o objeto, né? Eles conseguem aprisionar o objeto no foco desse feixe luminoso. E é por isso que a gente consegue capturar pequenos objetos e movimentar eles, né? Pelo equilíbrio dessas forças, certo? Então, aqui esse é um diagrama bastante interessante que a gente consegue visualizar, né, o equilíbrio dessas forças. E aqui é uma imagem que está presente tanto na bibliografia que eu utilizei para fazer esse vídeo, que eu vou mostrar no final, quanto e essa bibliografia retirou, né, essa imagem do artigo original do Arthur Ashkin, certo? Então, aqui a gente tem representações de um objeto, né, uma esferinha, que está em diferentes locais está em diferentes locais, mas não está no foco do feixe luminoso, certo? Então, aqui, por exemplo, essa esfera estava abaixo do foco luminoso do laser. Então, o que aconteceu? Quando a gente tem aquele equilíbrio entre a pressão de radiação e a força de gradiente, ele acabou puxando a esferinha e aprisionando ela no foco. Então, aqui ela estava para baixo, ela foi para cima e ficou aprisionada. Aqui ela estava acima do foco do laser. Então, o equilíbrio, para que aquelas forças entrassem em equilíbrio, a pressão de radiação e a força gradiente entrassem em equilíbrio, essas forças empurraram a esfera um pouco para baixo para que ela ficasse no foco e então elas pudessem entrar em equilíbrio. Aqui, a esfera estava um pouco para o lado. De novo, para que a força de gradiente e a pressão de radiação entrassem em equilíbrio, essa esfera acabou sendo puxada para o lado para que ela ficasse no foco e aí elas ficassem, de fato, em equilíbrio. Né? Então, é um diagrama que mostra os movimentos que a gente consegue fazer com esses objetos a partir dessa pinça óptica. Mas para que usar a pinça óptica, né? Será que a gente não tem outro equipamento que possa fazer a manipulação de objetos muito pequenos em laboratório? Sim, a gente tem. Né? É o chamado microscópio de força atômica, por exemplo. A gente consegue manipular objetos muito pequenos, porque é uma agulha muito, muito fininha. E aí, a partir do microscópio, a gente consegue observar essa pequena agulha e manipular os objetos. Só que se for uma organela, por exemplo, de uma célula, ou algo que seja muito sensível, a gente acaba danificando esse objeto, né? Porque a nossa agulha ela é muito rígida, né? E aí, então, a gente tem um problema, porque às vezes a gente quer estudar sem danificar aquele objeto. E a pinça óptica é como se ela fosse muito macia, né? Ela consegue mexer, ela consegue, inclusive, apertar essas organelas, por exemplo, das nossas células, sem danificar elas. Porque, afinal de contas, a gente está utilizando luz, né? Não que não tenha uma força, que não tenha uma pressão ali,
mas ela é como se fosse bastante macia, a gente consegue manipular essas organelas. E uma coisa bastante interessante é que se a gente tem uma célula que tem as organelas ali dentro, a gente não precisa furar a célula para conseguir manipular aquelas organelas. Como a gente está lidando com luz, a luz acaba refratando pela membrana dessa célula e a gente consegue adentrar e mexer nas organelas a partir da própria luz, sem precisar danificar a nossa célula. Então, a gente tem bastante vantagens ao utilizar as pinças ópticas. E agora, então, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos de manipulação com pinças ópticas para mostrar o funcionamento delas, certo? Aqui a gente tem bolinhas de poliestireno, certo? Que elas estão se movimentando ali. Então, são bolinhas microscópicas, são muito pequenas. Agora vejam, esse pontinho vermelho é o laser que vai acabar por capturar uma dessas bolinhas de poliestireno, certo? Elas estão com um certo movimento ali, mas é do próprio meio que elas estão, né? Ainda não tem a ver com o laser. Agora a gente vai capturar, ó. Percebam que, ó, capturou a bolinha, a pequena bolinha. E a partir disso a gente consegue movimentar, a gente consegue ver que ela está aprisionada ali, né, no foco, ela não está mais se mexendo como as outras bolinhas estavam se mexendo. E aí, conforme a gente movimenta o laser, a gente também consegue movimentar essa pequena bolinha de poliestireno. E agora, outro exemplo, são de células humanas, até do sangue, né? A gente consegue ver as hemácias ali, por exemplo, com o seu formato, né, característico. Ó, e aqui a gente não consegue enxergar o feixe luminoso, mas a gente consegue observar aqui, ó, as células que estão se mexendo, ó. Agora, ó, essa célula aqui, então, é a que está aprisionada, porque ele conseguiu mexer, né, essa célula. E aí é bastante interessante, porque alguns hemocentros acabam fazendo parcerias com universidades ou com centros de pesquisas que possuem essas pinças ópticas para estudar o armazenamento que tem que ter o sangue, né? O sangue que é doado, por exemplo. Então, eles fazem testes, uma semana depois. Eles pegam uma amostra bem pequenininha do sangue, né? E aí eles apertam essas células para ver se elas ainda estão túrgidas, né? Se elas não acabaram murchando. E com isso, se consegue fazer estudos, por exemplo, de quanto tempo o sangue doado pode ficar armazenado, qual a temperatura adequada, né? Então, na medicina, no estudo da biologia, essas pinças ópticas são muito importantes, certo? Então, aqui algumas funcionalidades das pinças ópticas. Aqui, então, eu trouxe a bibliografia que eu utilizei para fazer este vídeo. Eu utilizei um artigo da Larissa Nascimento Pires, do professor Israel Miller Santos, do professor Felipe Damasio, Os Lasers, as Ferramentas de Luz, Prêmio Nobel de 2018. Recomendo muito esse artigo, até porque eu não falei do Gerard Mourou e da Donna Strickland, né? Então, nesse artigo, vocês conseguem ter contato com essa outra parte da premiação do Nobel de 2018 também, certo? É um artigo da Física na Escola. E aqui, Física na Escola. E o outro que eu utilizei é Os Fundamentos da Luz Laser, do Bagnato, também da Física na Escola, que foi onde eu tirei a maior parte das informações sobre como a luz laser é formada, certo? E aí aqui eu utilizei alguns vídeos que estão no próprio YouTube, e aí eu vou deixar aqui na descrição o link desses vídeos, caso vocês queiram assistir eles inteiros também. E era isso, pessoal. Agradeço por vocês terem assistido esse vídeo. Se inscrevam no canal, não esqueçam de dar um joinha. E acompanhem nosso trabalho também pelo Instagram, certo? Lá a gente sempre posta as novidades. O nome do Instagram é IFScience. Também queria agradecer ao meu professor Israel, né, que é o docente da disciplina de Física 4, ao qual eu fiz este vídeo. Até a próxima!